Ao sair Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na alfândega e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Isso é um pouco de autobiografia. Mateus escreveu este versículo sobre si mesmo. Posso imaginá-lo com a caneta na mão, escrevendo todo o resto deste evangelho. Mas posso imaginar que quando ele chegou a esta passagem muito pessoal, ele largou a caneta por um minuto e enxugou os olhos. Ele estava chegando ao incidente mais memorável e patético de sua própria vida e o registrou com emoção trêmula. Passando Jesus adiante, viu um homem chamado Mateus. O evangelista não poderia ter dito muito menos sobre si mesmo do que isso. Viu um homem chamado Mateus, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Não creio que haja qualquer parte do Evangelho de Mateus que o tenha tocado mais do que esta parte em que ele estava escrevendo a história do amor divino por si mesmo e de como ele próprio foi chamado para ser um discípulo de Cristo. Percebo uma distração muito grave entre a maneira de Mateus registrar seu chamado e o estilo muito geral dos convertidos relatando sua experiência hoje em dia. O homem parece avançar corajosamente, com passo saltitante e ar arrogante, e grita que foi o maior canalha que já existiu, e conta com grande entusiasmo como costumava praguejar e praguejar, e fala como se havia algo de que se orgulha em todo aquele mal. Sente-se, Senhor, sente-se e conte-nos a história neste estilo. Ao sair Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Isso é tudo o que queremos saber. Conte-nos o mais brevemente que puder como o Senhor o chamou e o capacitou a segui-lo. Há uma modéstia nessa narrativa. Não uma modéstia simulada de forma alguma, não há ocultação dos fatos do caso, não há obscurecimento da graça de Cristo, mas há uma ocultação do próprio Mateus. Ele menciona que era publicano. Na lista que dá dos apóstolos, ele se autodenomina Mateus o publicano. Os outros evangelistas quase nunca o chamam de publicano, nem mesmo o chamam de Mateus. Em regra, dão seu nome mais respeitável, Levi, e tem mais a dizer dele do que ele diz de si mesmo. É sempre melhor para nós, se houver algo a ser dito em nosso louvor, não dizê-lo nós mesmos, mas deixar que outra pessoa o diga. Irmão, se o seu trompetista está morto, guarde a trombeta. Quando essa trombeta precisa ser tocada, haverá um trompetista para usá-la, mas você nunca precisará tocá-la sozinho. Este versículo é lido para mim com tanta ternura que não sei como comunicar a você exatamente como me sinto sobre isso. Tentei me imaginar como Mateus e ter que escrever essa história. E tenho certeza de que, se não tivesse sido inspirado como Mateus, nunca teria feito isso tão bem como ele fez, pois é tão cheio de tudo que é tocante, terno, tímido, verdadeiro e gracioso. Ao passar Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Por favor, observe. Talvez você tenha notado em nossa leitura o paradeiro de Mateus colocou essa história. É colocado imediatamente após o milagre. Algumas questões foram levantadas e, em uma harmonia dos evangelhos, quanto à posição exata desse fato, se ocorreu exatamente onde Mateus o conta ou se ele prefere efeito estudado do que a cronologia. Às vezes, os evangelistas parecem ignorar a posição cronológica de uma declaração e colocá-la fora de seu devido lugar para que possa estar mais em seu lugar para algum outro propósito. Bem, não sei a cronologia desse evento, mas me parece muito bonito da parte de Mateus registrar sua ligação apenas aqui. Pronto, disse ele. Vou contar a eles um milagre sobre o Salvador ter feito o homem paralítico pegar sua cama e andar.
E então vou contar a ele sobre outro milagre, um milagre ainda maior, como houve outro homem que estava mais do que paralisado, acorrentado a seus ganhos e a um comércio prejudicial, mas que, no entanto, por ordem de Cristo, abandonou essa ocupação e todos os seus ganhos para seguir seu divino mestre. Sempre que você pensar em sua própria conversão, querido amigo, considere isso como um milagre e sempre diga para si mesmo: foi uma maravilha da graça. Se a conversão de alguém foi um milagre de misericórdia, foi a minha conversão. Foi uma condescendência extraordinária da parte de Cristo olhar para um pecador como eu, e nada além de um milagre da graça poderia ter me salvado. Então Mateus conta sua própria história com muita ternura, mas ele a conta de maneira muito sugestiva, colocando-a logo após um milagre notável. E acho que o evangelista pensou que havia alguma semelhança entre o milagre e a sua própria conversão, pois não há nada que paralise um homem para as coisas espirituais como a luxúria do ouro. Deixe um homem se envolver em opressão e extorsão, como os publicanos estavam, e a consciência fica cauterizada como um ferro quente, e o extorsor provavelmente não sentirá ou desejará o que é certo. No entanto, aqui estava um homem, até o pescoço em uma ocupação maligna, mas em um momento, ao chamado divino, ele é obrigado a abrir mão de todas as suas esperanças de ganho para que possa seguir a Cristo. Foi um milagre semelhante e igual à ressurreição do paralítico que pegou na cama e andou. Você também, querido amigo, pode traçar um paralelo, talvez entre a sua conversão e algum milagre do Mestre. Foi, no seu caso, a expulsão de demônios? Foi a abertura dos olhos do cego? Foi o abrir de ouvidos surdos e o soltar de uma língua silenciosa? Foi a ressurreição dos mortos, ou ainda mais do que isso, foi a própria corrupção saindo da sepultura, como quando Jesus gritou: Lázaro, venha para fora, e Lázaro saiu? Em todo caso, convido vocês que conhecem o Senhor, no silêncio de suas almas, apenas a sentar e pensar, não em Mateus, mas em nós mesmos. Vou pensar em um homem chamado Spurgeon, e você pode pensar em um homem chamado John Smith, ou Thomas Jones, ou qualquer que seja o seu nome. Se o Senhor olhou para você com amor, você pode simplesmente colocar seu próprio nome no texto e dizer: ao sair Jesus dali, ele viu um homem chamado Tiago, ou João, ou Tomé, e vocês, mulheres, podem colocar seus nomes também, e assim por diante. Apenas sente-se e pense como Jesus disse a cada um de vocês: siga-me. E como naquele momento feliz você se levantou e o seguiu. E a partir dessa hora você pode realmente cantar como tem cantado desde então. Está feito, a grande transação foi feita. Eu sou do meu Senhor e Ele é meu. Ele me atraiu e eu o segui, encantado para confessar a voz divina. Alto céu que ouviu o voto solene. Esse voto renovado deve ser ouvido diariamente. Até a última hora da vida eu me curvo e abençoo na morte um vínculo tão querido. Com certa rapidez, tentarei conduzir seus pensamentos a vários pontos desta interessante e instrutiva narrativa. A primeira é que esta chamada do homem chamado Mateus pareceu acidental e improvável. Quando Jesus saiu dali, assim como ele estava indo para algum trabalho ou outro, saindo de Cafarnaum, talvez, ou simplesmente descendo por uma de suas ruas, foi quando ele passou que este evento aconteceu. Ao passar, ele viu um homem chamado Mateus. É assim que falamos quando falamos de coisas que, como dizemos, acontecem. Mal sabemos por quê. Agora, querido amigo, foi assim que você se converteu? Não sei há quanto tempo foi, mas aconteceu, não foi? No entanto, não lhe parecia ser um evento muito provável de ocorrer? Olhando para o caso de Mateus agora, parece muito improvável que ele se tornasse um seguidor de Jesus.
Cafarnaum era a própria cidade de Cristo. Então ele esteve lá muitas vezes, mas Mateus permaneceu não salvo. Cristo não tinha visto aquele homem chamado Mateus, da maneira especial em que o viu nesta ocasião particular. E você, querido amigo, foi a um lugar de culto muitas vezes antes de se converter. Talvez você esteve lá regularmente desde que você era criança. No entanto, não foi até aquele dia particular da graça que algo especial aconteceu com você, assim como não foi até o momento registrado em nosso texto que algo muito especial aconteceu com um homem chamado Mateus. Além disso, naquela época, Jesus parecia estar tratando de outro assunto, pois lemos: quando Jesus saiu dali. E talvez tenha parecido a você que o pregador visava outra coisa quando sua palavra foi abençoada para você. Ele estava, talvez, confortando os crentes, mas Deus enviou uma mensagem para você, um pobre pecador não convertido. Estranho, não foi? Tanto no caso de Mateus quanto no seu? Nessa época também, há muitas outras pessoas em Cafarnaum, mas Cristo não as chamou. Ele os viu, mas não da maneira particular em que viu o homem chamado Mateus. E da mesma forma, naquele dia de misericórdia, quando você recebeu a bênção da salvação, talvez houvesse uma congregação lotada, mas até onde você sabe, a bênção não chegou a ninguém além de você. Por que então veio a você? Você não sabe, a menos que tenha aprendido a olhar por trás das cortinas no lugar santo e a ver pela luz da lâmpada dentro do véu. Se você já olhou lá, você sabe que quando Jesus Cristo está passando, o que os homens chamam de seus acidentes são todos intencionais. Os olhares de seus olhos são todos ordenados desde a eternidade, e quando ele olha para alguém, ele o faz de acordo com a eternidade, propósito e a presciência de Deus. O Senhor havia olhado muito antes para aquele homem chamado Mateus. Então, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo deveria passar por aquele caminho, e ele devia olhar com amor e misericórdia para aquele homem chamado Mateus. Ele o viu então porque, muito antes, ele o previu. Não sei dizer como você está aqui, meu querido amigo. Um estranho em Londres, talvez. É totalmente estranho a este tabernáculo, mas acredito que você foi trazido aqui para que meu Senhor e Mestre possa vê-lo. Você, um homem chamado Mateus, ou João, ou Tiago, ou Tomé, ou qualquer que seja o seu nome. E, oro para que este seja o momento em que você o verá e o ouvirá dizer: siga-me. E você sentirá uma abençoada obrigação de segui-lo sem questionar ou hesitar, mas deixe imediatamente qualquer que seja a sua vida pecaminosa e torne-se um seguidor de Cristo. Portanto, em primeiro lugar, esse chamado de Mateus parecia acidental e improvável, mas estava de acordo com o propósito de Deus e, portanto, foi devidamente dado e atendido. Em segundo lugar, esta chamada do homem chamado Mateus foi completamente inesquecível e não procurado. Mateus não estava em oração quando Cristo chamou. Ele estava em um negócio degradante, sentado no recebimento da alfândega. Ele não estava ouvindo a pregação do Salvador. Ele estava tirando do povo, contra sua vontade, os impostos para seu conquistador romano. Tanto quanto posso ver, ele nem sequer pensou em Cristo. Não acredito que ele tenha sido chamado antes para ser um discípulo de Cristo e que nessa ocasião ele tenha sido chamado para ser um apóstolo, pois não consigo imaginar alguém que tenha sido salvo por Cristo, retornando aos negócios públicos. Era a ocupação de um extorsor o tempo todo. E aquele que é chamado para ser um seguidor de Cristo não pratica a extorsão de seus semelhantes. Se esse é o seu emprego antes de sua conversão, ele o abandona quando vem a Cristo. Mateus foi, ainda, em um negócio de ensino. Nada é mais provável de prender um homem do que o amor ao ganho. O material pegajoso é o ouro e a prata que muitos gostam tanto,
que deixou muitas almas para o grande caçador de pássaro, o diabo, e muitos foram destruídos por ele. Os publicanos geralmente obtinham um lucro pessoal, extorquindo mais do que era devido, e nessa época, Mateus não estava pegando dinheiro, mas sentado no recibo da alfândega. Eu não sei disso mesmo que Mateus tivesse desejado seguir a Cristo. Ele teria ousado fazê-lo. Ele deve ter pensado que era indigno demais para seguir a Cristo, e se ele ousasse tentar, eu deveria supor que ele teria sido repelido pelos outros apóstolos. Eles o teriam esnobado e perguntado: quem é você para vir entre nós? Eles não ousaram fazê-lo depois que o próprio Cristo disse a Mateus: siga-me. Mas certamente não há indicação de que esse homem chamado Mateus estivesse buscando a Cristo ou mesmo pensando nele. Mas, enquanto ele estava sentado cobrando seus impostos e costumes, Jesus aproximou-se dele e disse: siga-me. Ó, meu querido ouvinte, se você foi convertido, pode ser que algo assim seja verdade no seu caso. De qualquer forma, isso eu sei que é verdade. Você não foi o primeiro a buscar a Cristo, mas Cristo foi o primeiro a buscá-lo. Você era uma ovelha errante e não amava o rebanho, mas sua doce misericórdia foi atrás de você. A graça dele o tornou pensativo e o levou a orar. O Espírito Santo soprou em você o primeiro sopro de vida espiritual, e assim você veio a Cristo. Foi assim, tenho certeza. Você não buscou primeiro a Cristo, mas ele primeiro buscou você. Que nós, que somos salvos, apresentemos a oração a Deus agora, para que muitos aqui que nunca buscaram o Senhor possam, no entanto, encontrá-lo, pois está escrito: fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse: eis-me, eis-me, junto com uma nação que não foi chamado pelo meu nome. Veja então a gratuidade da graça de Deus, a soberania de sua escolha. Admire-o num homem chamado Mateus. Admire-o ainda, mas em você mesmo, seja qual for o seu nome. Esta chamada de Mateus foi dada pelo Senhor Jesus com pleno conhecimento dele. Não é dito que Mateus viu o Senhor pela primeira vez, mas, ao passar Jesus, ele viu um homem chamado Mateus. Gosto de insistir nessas palavras. Ele viu um homem chamado Mateus, porque me parece conter muita instrução. Cristo provavelmente parou em frente e onde Mateus estava sentado, e olhando para ele, ele viu todo o pecado que havia nele e todo o mal que ainda permanecia nele. Eu tenho um homem chamado Mateus. Cristo tem um olhar perscrutador, um olhar perspicaz, um olhar detector. Ele olhou Mateus de cima a baixo e viu tudo o que havia nele. Tudo o que era secreto para os outros foi manifesto diante de seus olhos penetrantes. Ele viu um homem chamado Mateus. Eu acredito que Jesus viu mais em Mateus do que realmente em Mateus. Quero dizer que seu amor olhou bondade em Mateus e então viu. Seu amor olhou graça em Mateus e então viu isso. Não sei, mas até onde posso ver, Mateus sempre foi chamado de Levi antes. O Senhor Jesus Cristo não viu um homem chamado Levi. Esse era o seu antigo nome, mas ele viu Mateus como ele deveria ser. Ele viu um homem chamado Mateus. Ó amado, quando o Senhor olhou para você mesmo, enquanto você era um pecador, ele viu um santo em você. Embora fosse apenas seus próprios olhos que pudessem ver tanto quanto isso, o que ele pretendia fazer de você. Ele já viu em você e o amou como alguém que ainda deveria ser um de seus servos redimidos. Eu também acredito que quando o Senhor Jesus Cristo viu Mateus com a caneta na mão, ele disse para si mesmo: veja que caneta ágil ele tem. Ele é o homem que escreverá o primeiro dos 4 evangelhos. Jesus viu Mateus calculando, enquanto anotava os nomes das pessoas e quanto eles pagavam, e disse para si mesmo: este é o homem que escreve um dos evangelhos mais regulares e ordenados. Há um hábito administrativo sobre isso. Homem, ele é um bom contador. Esse é o homem para o meu serviço. Não sei, querido amigo,
o que o Senhor pode ver em você. Não sei tudo o que ele viu quando olhou para mim. Temo que ele não tenha visto nada em mim a não ser pecado, maldade e vaidade. Mas creio que ele disse a si mesmo a meu respeito: veja alguém em quem posso ensinar a minha verdade e quem, quando chegar, agarrá-la com firmeza e nunca deixá-la ir, e alguém que não terá medo de pronunciá-la onde quer que esteja. Então o Senhor viu o uso que ele poderia fazer de mim, e eu me pergunto o que ele pode fazer de você. Sente-se, querido filho de Deus, e imagine que o Senhor deveria ter feito tal uso de você como ele fez. E vocês que estão apenas começando a pensar no Senhor Jesus Cristo, fiquem quietos e cada um de vocês diga: eu me pergunto que uso ele pode fazer de mim. Há uma adaptação nos homens, mesmo enquanto eles não são convertidos, que Deus colocou neles para o seu serviço futuro. Lucas, você sabe, foi qualificado para escrever seu evangelho porque foi médico, e Mateus foi qualificado para escrever o evangelho específico que ele nos deixou porque foi publicano. Pode haver algo em seus hábitos de vida, em sua constituição e em sua condição que o qualificará para algum nicho especial na Igreja de Deus nos próximos anos. Ó, feliz dia em que Jesus olhará para você e o chamará para segui-lo. Feliz dia, quando ele olhou para alguns de nós e viu em nós o que seu amor pretendia colocar lá, para que ele pudesse fazer de nós vasos de misericórdias adequados para o uso do Mestre. Prosseguindo um pouco mais, quero que você observe, em quarto lugar, que o chamado de Mateus condenado graciosamente. E saindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. Cristo teve a escolha de seus seguidores. Então, como ele escolheu um publicano, o jugo romano era tão detestável para o filho nascido livre de Adão que ele não podia suportar o fato de que o romano, o idólatra, deveria ser o Senhor na Terra Santa. Então, se os romanos quisessem que os judeus cobrassem os impostos, eles só poderiam obter pessoas que perderam todo o cuidado com a reputação pública. Eles podiam não ser piores do que as outras pessoas, talvez não fossem, mas eram considerados mais escórias e párias de sua raça. Mas o Senhor Jesus Cristo vê esse publicano e diz a ele: segue-me. Ele não será um grande crédito para seu mestre. Pelo menos aqueles ao seu redor dirão: veja como este homem, Jesus Cristo, anda e recolhe a escória do povo, o resíduo. Ele está tomando um publicano como seu seguidor, o homem que se entregou para ser o servo dos opressores e que tem sido um opressor, ele vai ter ele. Ora, se o Nazareno tivesse passado e visto um rabi erudito, ou um fariseu com os seus filactérios, alguém que tivesse alargado as orlas de seu manto, se Jesus tivesse chamado ele, teria dado respeitabilidade à comunidade. Sim, mas acontece que o Senhor Jesus Cristo não se importa com esse tipo de respeitabilidade. Ele próprio é tão respeitável, no mais alto sentido de ser respeitado, que tem honra suficiente e de sobra para todo o seu povo e pode condescender sem perigo em chamar sua companhia imediata para ser um de seus seguidores pessoais, um homem chamado Mateus, embora seja um cobrador de impostos romano. Oh, diz alguém, mas não consigo pensar que ele algum dia me chamará. Oh, mas posso pensar que ele o fará. Você se lembra de John Newton, que tinha sido um traficante de escravos e mais, que tinha sido um escravo, literalmente um escravo, assim como um escravo das piores paixões. No entanto, deixa a igreja de St. Mary contar como de seu púlpito soou, por longos anos, o glorioso evangelho do Deus abençoado por alguém que havia sido um blasfemador africano, mas que se tornou um ministro de Cristo do mais alto e nobre tipo. Sim, o Senhor Jesus Cristo ama cuidar de publicano, o mais baixo dos baixos, e dizer-lhes: siga-me.
Venha para minha companhia, caminhe atrás de mim, torne-se meu servo, seja confiado ao meu evangelho, eu farei uso de você. Ele ainda toma tais como este para se tornarem os proclamadores de sua palavra. Ó, que ele possa chamar alguns de vocês. Bem, você diz, foi uma grande condescendência quando o Senhor chamou Mateus, o publicano. Sim, mas não foi igual a condescendência quando ele chamou você e eu? Ó homem ou mulher, seja qual for o seu nome, sente-se, maravilhe-se e adore o amor condescendente que ele escolheu até você para ser o seguidor de Cristo. Mais uma vez, queridos amigos, espero não cansá-los enquanto tento trazer este caso de Mateus completamente diante de vocês, desejando sempre que você possa se ver nele. Observe a seguir que esse chamado de Mateus foi sublimemente simples. Aqui está, em poucas palavras. Eu tenho, disse. Não foi João quem disse isso, nem Tiago, nem nenhum dos apóstolos, mas eu tenho, disse. E não é a minha pregação, ou a sua pregação, ou a pregação de um arcebispo que pode salvar almas. Eu tenho, diz. E é quando o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Divino, diz a um homem, me siga, que então o trabalho decisivo está feito. Ele não disse à escuridão primitiva, luz seja, e a luz existiu. E Deus, o onipotente e eterno, tem apenas que falar com um homem e um resultado semelhante se seguirá. Ele disse-lhe, segue-me, e imediatamente, da maneira mais simples possível. O registro diz, ele se levantou e o seguiu. Não há palavreado, nem sacerdócio, nem sacramentarismo. Ele diz, siga-me, e ele se levantou e o seguiu. Esse é o caminho da salvação. Cristo ordena a você, enquanto você está em pecado, deixe-o e você o deixará. Ele pede que você confie nele e você confia nele, e confiando nele, você é salvo, pois quem crê no Filho tem a vida eterna. Foi assim que você foi salvo, querido amigo? Eu sei que é, mas você costumava se agitar, se preocupar, fumar e dizer a si mesmo, quero sentir, quero ver, quero experimentar. Agora você se livrou de todos esses erros e espero. Não há nada mais sublime do que a tua conversão, mas não há nada mais simples. E quanto a vocês, queridos amigos, que estão procurando por sinais e maravilhas, ou então não acreditarão, gostaria que abandonasse essa noção tola, pois não há sinal e maravilha que seja igual a este, que Cristo deveria dizer ao coração morto, viva, e ele viverá, para que ele diga ao coração incrédulo, crê, e ele acreditará. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo a você, pecador, crê no Senhor Jesus Cristo, e se ele estiver realmente falando por mim, você acreditará nele, se levantará e o seguirá.